Olá, sejam muito bem-vindos! Está começando o nosso videocast acadêmico. Nós somos estudantes da 5ª e 7ª fase do curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Essa mesa redonda é a atividade prática da disciplina de narrativa, transmídia e storytelling para o jornalismo, sob a orientação do professor Dr. Rafael José Bona, correspondente ao primeiro semestre de 2026. Eu sou Ana Blô e hoje divido a bancada com as minhas colegas Ariel. Oi! Helena. Oi. E Mabs. Oi! Hoje o nosso objetivo é analisar como o cinema pop e de grande circulação comercial pode educar as pessoas e ilustrar problemas sociais profundos. Para isso, escolhemos o filme Legalmente Loira, de 2001, e vamos cruzar a sua narrativa com dados de 2 reportagens recentes do cenário trabalhista brasileiro. Para contextualizar, o filme Legalmente Loira, ele acompanha a trajetória da Elle Woods, que é uma jovem que se formou em moda, mas ela decidiu ingressar na Faculdade de Direito de Harvard, que é muito rigorosa e concorrida. O motor inicial dela para tudo isso é impressionar e reconquistar o ex-namorado que considera ela muito fútil pela forma dela de agir. Porém, ao chegar lá, ela se depara com um machismo intelectual muito sufocante. E esse ambiente acadêmico rejeita a capacidade dela e julga ela unicamente pela forma como ela se veste, se age, o seu jeito mais menininha de agir. Então, como a Amabile citou, o filme ilustra perfeitamente como a sociedade exige muitas vezes que a mulher anule a sua personalidade, a sua identidade, ou se masculinize para ocupar espaço de poder. Ele escancara esse preconceito de gênero e como ele está presente nas nossas instituições, né, no dia a dia. Eu acredito que muitas de nós, que todas nós que estamos aqui na mesa, e quem está assistindo também já deve ter passado por situações parecidas. Um dos momentos graves que a gente tem é quando a atriz sofre um assédio sexual por parte do seu professor e mentor, o Callahan, evidenciando o abuso de poder no ambiente profissional. No entanto, a gente também tem grandes reviravoltas dentro do filme, como quando Ellie vence um caso jurídico complexo, usando justamente um conhecimento do mundo da estética, do aplique, o quanto tempo demora para secar um aplique. E os dados mais recentes, né, do IBGE revelam que a ficção de 2021 não está tão longe assim de 2026, porque apenas 39,2% dos cargos gerenciais e de alta liderança são ocupados por mulheres. Mais do que isso, a reportagem, né, que a gente vai começar a falar, ele debate muito o conceito do degrau quebrado. Vocês sabem o que é o degrau quebrado, meninas? Conte-nos mais sobre o degrau quebrado. O degrau quebrado é sobre a gente até chega nos cargos de liderança, só que a gente não ocupa eles por tanto tempo. Então, o degrau quebra e a gente cai de volta no abismo ali do meio trabalhista e tudo mais. Então, demonstra muito o machismo cultural corporativo, faz com que mulheres qualificadas saiam do topo muito mais rápido. Como a Ana trouxe já esse estudo para o IBGE, a gente pegou essa ponte, né, para fazer o contraste com o cenário contemporâneo que a gente vê no filme Legalmente Loira. Bom, a segunda reportagem a Helena vai trazer pra gente, mas a primeira, como a Ana já disse, é baseada nos dados do IBGE e ela discute principalmente o machismo estrutural e a representação das mulheres em cargos gerenciais, né, ou seja, em cargos ali superiores. E a segunda, que é o que a gente vai trazer agora, são os dados do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que ele traz os números sobre o crescimento de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, que também é algo que muitas mulheres sofrem, acredito que é o caso de muitas de nós aqui também. Então, tanto esse dado que tu citou, quanto da Ana, que mais de 60% dos homens estão no comando, ele mostra como o mercado é extremamente excludente, né? Então, o ambiente de Harvard, que é o que está no filme, ele serve como um microcosmo. Serve como microcosmo. A Ellie precisa provar que é inteligente o dobro de vezes que qualquer homem ali. Como a gente já citou, muitas de nós já passamos. No meu ambiente de trabalho, onde é uma mulher que comanda, mas ele é majoritariamente por homens, ele é composto majoritariamente feito por homens, ela sempre ressalta qual é a diferença da mulher e do homem. Como a gente precisa sempre estar com o cabelo arrumado, maquiadas, bonitas, bem vestida, sem um fio fora do lugar e com o batom passado para ter autoridade diferente deles, assim. E como muitas vezes, assim, só fazendo um adendo, como muitas vezes
acreditam que a gente só consegue esse tipo de coisa justamente por estar arrumada. Que a gente só tem sucesso porque a gente é bonita, que a gente só tem sucesso porque a gente vai arrumada pros lugares, assim como acontece com a Elle, como a gente vai ver mais pra frente. Mas antes também tem uma outra questão. Às vezes, no meio acadêmico mesmo, ou em relações de trabalho, dependendo do lugar, claro, tem um lugar que a gente vai muito bonita e eles ainda, tipo, exigem mais. Mas tem lugar que se a gente se maquia, a gente tá exagerando, que é como o caso da Elle também, porque ela chega na universidade toda, tipo, menininha, toda rosa, toda patricinha, toda bobinha e tal, e aí você vai ver, na verdade, as pessoas estão julgando ela e julgam claramente durante essa parte onde ela é assediada, assim, que é bem, bem ridículo. Inclusive, uma guria que era contra ela julga ela total e fala nessa parte, tipo, cara, eu pensei que você realmente estava fazendo algo, sabe? Na verdade, você estava só se sexualizando, tá ligado? Então, acho que não tem um certo e errado, né? Tudo eles acabam julgando, assim, é exatamente do degrau quebrado. E o Legalmente Loira, ele educa exatamente que pelo absurdo. Ele usa a comédia para ridicularizar os preconceitos dos outros estudantes e nos fazendo engajar com essa disparidade. Qual de nós já foi interrompida em uma reunião onde quando um homem falava, ninguém interrompia. Mas quando a gente fala, a gente é sempre interrompida. Ou então, quando a gente dá uma ideia, e aí vem o cara e dá a mesma ideia. E aí ele é aprovado. Totalmente. Não, a ideia dele foi maravilhosa. Não, exatamente. O nosso cenário de trabalho também tem um trabalho que é composto majoritariamente por homens. E por mais que o meu trabalho seja excelente, em que eu já ouvi que o meu trabalho é muito bom, que não tem uma pessoa que tenha feito tão bem quanto eu até agora, o uso de maquiagem ainda foi uma pauta, assim, necessária, que você precisa usar um tipo de maquiagem, senão isso não vai te qualificar como uma boa profissional. E dentro dessa barreira de liderança que a gente tem hoje, também existem as barreiras salariais, né? Que de acordo ali com o IBGE, que ele aponta num estudo, que mesmo estando no topo, em cargos altos, as mulheres ainda ganham, em média, 78% do salário que um homem ganha na mesma função. E esse cenário, ele fica ainda mais alarmante e visível quando a gente muda a nossa segunda fonte de dados, né? Quando a gente vai trazer uma segunda fonte para trazer esses números e mostrar essa disparidade que é bem visível. Isso mesmo, na matéria que a gente traz com dados do Superior Tribunal do Trabalho, ele revela que 1 em cada 6 mulheres sofre assédio no ambiente de trabalho no Brasil e que os processos por assédio subiram 40%. E o dado mais reflexivo é o fato de que 45% das vítimas não denunciam por medo de retaliação. No filme, quando o professor faz aquilo com ela justamente, a primeira reação dela é tentar sair de Harvard, arrumar as malas e ir embora, achando que o erro realmente está nela, que o lugar dela não é ali, que aquilo vai continuar acontecendo, e se culpando por aquilo, ao invés de acabar culpando o agressor. O filme no cinema dá um rosto para algo que acontece todos os dias e dá uma história e uma certa vida para esse dado que a gente traz na reportagem. Isso, e inclusive eu já ouvi homens falando que tem que tomar muito, dentro do ambiente de trabalho, em que eles têm que tomar muito cuidado com o que eles falam, com o que eles fazem, porque pode ser classificado como assédio, ele pode ser denunciado como assédio sexual. Simplesmente não tem uma consciência ali de que o que ele está falando e do que ele está fazendo pode trazer uma sensação de que realmente a mulher se sente assediada e não tem essa consciência dentro do ambiente de trabalho. Cara, e tipo assim, é muito, muito louco pensar que não tem nada a ver com a roupa. Vocês estão ligados nisso? Tipo, não tem nada a ver com a roupa que a mulher tá vestindo. Ou a maquiagem. Ou a maquiagem, ou nada disso. Já que no filme a Ellie, ela é a melhor estagiária. Ela é simplesmente a melhor. Quando ela ganha o caso, é sobre algo que a mulher, ela, já conhece muito bem, que é o lance do cabelo. Que é o cabelo cacheado do trabalho que faz pra, tipo, se você tem o cabelo cacheado da forma com que
essa menina que tá aparecendo faz, ela precisa de... Um tempo de permanente, secagem, Isso, né? 24 horas. Não pode lavar o cabelo. E aí, 24 horas. é por conta disso, porque ela... Pô, mas peraí, o cabelo tem que estar 24 horas seco, ela não pode lavar. Como ela disse que tomou banho e lavou o cabelo, se o cabelo dela ainda tá perfeito desse jeito. Não, tem alguma coisa errada. Só que ela é muito boa, ela vai procurando, tipo, realmente os errinhos, as pontinhas e vai se juntando. E ela é a melhor estagiária, assim. Mas essa relação é sobre a relação tóxica de poder, que tenta sempre ejetar as mulheres brilhantes. Então, a gente que é, tipo, um baita, assim, eles sempre tentam colocar a gente... tirar a gente nos nossos espaços de direito e dizer ou que você é feminina demais pra estar ali, ou que você não se encaixa, ou que você precisa se maquiar, ou que você, sabe, nesse Chega a rolê. ser engraçado, porque essa questão da maquiagem ou de ser feminina demais, quando você é feminina demais, você tá sendo feminina demais. Mas se você não usa maquiagem, como assim? Você não tá sendo nada feminina. Então não existe um equilíbrio, não existe um certo, assim. Sim. Tudo que seja feito vai ser errado. Não, e se tu não usa maquiagem, não te respeitam, né? Então Exatamente. literalmente o nimbo, assim. E sobre o que a Ariel citou referente à questão da igualdade salarial, é bom relembrar que já é lei. E uma lei que, na verdade, é bem atrasada de ser sancionada, né? Só foi sancionada em 2024, a Lei de Igualdade Salarial, e que, mesmo assim, os dados são discrepantes. A gente também tem lei em relação ao assédio e continua acontecendo. A gente tem esse poder judiciário, a gente tem que todo mundo deve receber igual, mas, na realidade, é outra, assim. E Eu achei uma coisa muito interessante, que é de se falar dessa cena em que ela ganha o caso, em que no início, em que ela assumiu o caso, que ela tá fazendo as perguntas ali pra mulher, ela se coloca num cenário em que ela faz as pessoas subestimarem ela e a inteligência dela, que elas começam com perguntas e falas que aparentemente não tem nada a ver com o caso, inclusive ela é interrompida, então ela faz todo mundo se subestimar, inclusive quem tá depondo para ela fazer as perguntas, para depois ela vir com os dados e fazer a pessoa se confundir. Então é muito sobre a nossa realidade hoje também é um pouco disso, a gente precisa se subestimar um pouco para as pessoas, para daí a gente vir com algo sério e elas falarem assim, não, ela entende, ela sabe do que ela tá falando, do que ela tá fazendo. Mas a gente passou isso também no nosso meio. Um amigo nosso, eu falei pra ele, cara, eu estudo marketing há muito tempo, por mais que eu não sou universitária, bem no início da faculdade, vocês lembram disso? Lembramos. E aí ele olhou pra mim e falou, não, você tem que me provar isso. Aí eu fui lá, escrevi todo um projeto, todo um trabalho que ficou incrível. E aí depois, quando a gente finalizou, ele, nossa, você é boa mesmo nisso, então agora eu acredito, tá ligado? Então, eu acho que o filme Legalmente Loira, ele expressa exatamente isso. Não é à toa que a gente escolheu esse filme, assim. Se você não assistiu, por favor, assista. A gente recomenda demais. Olha sobre esse olhar, olha sobre o olhar de uma mulher e começa a perceber isso no dia a dia também, como isso é discrepante. Desde o interromper numa reunião até a questão de salário, a questão de quantas mulheres estão realmente no poder e não é um grande degrau quebrado. A gente, além do filme, também quer deixar 2 indicações fundamentais para quem quer continuar a refletir sobre esse tema fora do nosso episódio. A nossa primeira indicação é o documentário Misrepresentation, que analisa de forma jornalística como a grande mídia e a indústria do cinema continuam subrepresentando as mulheres em posições de liderança. E a segunda indicação é o livro Sempre Foi Sobre Nós, da jornalista Manuela Dávila, que reflete sobre machismo estrutural, violência política de gênero e desafios enfrentados pelas mulheres para ocupar espaços de poder e reconhecimento na sociedade. Eu sou suspeita para falar sobre o livro Sempre Foi Sobre Nós, porque é um livro meu distante, já li umas 3 vezes e ele é incrível. É escrita por várias mulheres que estão na política, que sofreram essa questão de violência política de gênero, mas ele não é só feito para quem quer ingressar na política, está em algum cargo relacionado, mas para todas nós que vivemos o dia a dia, porque o dia a dia também é ser político, mas que estamos em algum espaço, em algum ambiente e que quer desenvolver um lugar de poder, assim. E ele traz essas reflexões dessas mulheres e com uma escrita muito humana, onde a gente sente a dor delas e se identifica em cada relato. Vale muito a pena ler.
Vale muito a pena ler o livro. Inclusive, Helena, você vai precisar me emprestar. Eu assisti Pode o filme Legalmente Loira hoje. Eu nunca tinha assistido e realmente eu comecei a refletir muito mais dentro do cenário que a gente vive. Acho que é algo super interessante para todo mundo assistir. Não só para as mulheres, mas também para os homens entender qual que é a realidade e entender qual que é o local. Eu acho importante que essa conversa nossa aqui, que ela não é só sobre as mulheres, mas que muitas mulheres se identifiquem, mas ela é exatamente para os homens ouvirem e entenderem, compreenderem, porque não depende de nós, depende deles também para a gente ter alguma grande mudança. Exatamente. E bom, com essas indicações, então, a gente encerra a nossa bancada de hoje. Queremos deixar o nosso agradecimento à equipe técnica do Laboratório de Áudio aqui da FURB pelo suporte na gravação que a gente está tendo hoje e também por essas meninas incríveis e pelo desenvolvimento do tema que era muito necessário. Verdade, a escolha do filme foi muito... Não foi votação, foi... Foi um consenso. Foi um consenso unânime, que faz todo sentido. E muito obrigada, meninas, por a gente dividir essa mesa hoje. É a primeira vez que a gente grava juntas, né? Foi muito legal. Obrigada por isso. E obrigada a todos que estão nos assistindo. Se tiverem indicações de filme, de reportagem sobre o assunto, manda aqui, comenta no vídeo. Boa. Vamos continuar essa conversa. A gente tem que continuar e conseguir mudar essa situação. Manda nos indicações comentários para todo mundo que estiver acompanhando, né? Então é isso, pessoal. Beijo, obrigada, tchau. Tchau.